que vamos, meu povo. Então, continuando aí a matemática brincadeira de criança, cone, né? Continuando o estudo de geometria espacial aí, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o cone. O cone é bem brincadeira de criança, não tem muitos detalhes, diferentemente da pirâmide, que falar de apósima e tal. O cone não tem tantos elementos assim. Mas vamos lá. Então, primeiro vamos entender o que é um cone, né? A definição é bem simples, é quando eu tiver um vérticezinho, parecido aquele vértice lá na pirâmide. E a diferença é que aqui eu vou ter uma base circular, né? Tem uma base circular da união de segmentos que ligam do círculo até o vértice. Ó, eu vou ter vários segmentos aqui, vários segmentos de reta. A união desses segmentos de reta, pegar vários segmentos, infinitos segmentos de reta, a união desses segmentos forma um cone. Beleza? A ideia básica é essa, do que seria um cone. É o chapeuzinho da festa lá, né? Você coloca o chapeuzinho da festa. Então, um cone da autoescola, para tirar habilitação tem. Então, tem vários exemplos aí de um cone, né? Beleza, o que vai ser interessante estudar do cone? Ele tem alguns elementos. Primeiro detalhe, eu vou ter uma altura. Eu já vou falar assim, ó. Como a gente estudou lá nos outros sólidos, a gente tinha diferença de um sólido oblíquo, de pirâmide oblíqua, pirâmide reta, né? A mesma ideia a gente vai utilizar aqui. O cone, ele vai ter dois tipos. Como eu falei nas outras figuras, 98% das questões vão ser em torno de cone reto. Então, o que vem a ser um cone reto? Por isso que eu vou focar aqui no nosso estudo no cone reto. E depois eu dou a diferença do reto para o oblíquo. Primeiro detalhe, ó. Eu vou ter uma altura aqui, ó. A altura que liga o vértice até a base, né? A distância do vértice até a base. A gente vai ter a altura. Ok? Aqui é uma altura H. Eu tenho aqui também, pelo fato da base ser um círculo, a base sempre vai ser um círculo, né? Eu vou ter aqui o raio, né? Toda a circunferência, a distância do centro até qualquer ponto da circunferência, a gente chama de raio. Um detalhe novo é esse aqui, ó. A gente vai chamar esse segmento aqui da borda, esse aqui a gente vai chamar, vou colocar indicar ele por G. Esse G a gente chama de geratriz. Geratriz. Beleza? Alguns elementos. Detalhe, aqui eu saí do vértice e vim no centro aqui, ó. Ou seja, esse aqui vai formar 90 graus. Quando acontecer isso, o meu cone ele vai ser um cone reto, ok? Caso contrário, como eu falei, 98% das questões vai ser isso aqui, ó. Formar 90 graus. Os outros 2% seria o cone quando ele estiver inclinado, quando a altura não for perpendicular à base. Ou seja, que for um ângulo diferente de 90 graus. Ok? Eu não vou trazer exemplos, porque a maioria das questões já vem assim. A altura ser perpendicular à base, ou seja, forma 90 graus. E mais que isso, sempre a altura vir no centro. Beleza? Então disso aqui a gente já tira uma relaçãozinha, brincadeira de criança, né? Eu vou ter que... Aqui formou um triângulo retângulo de hipotenusa G. Então G quadrado é igual a H quadrado mais R quadrado, né? Já tem uma relação aí que a gente vai utilizar. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. O que mais de interessante que a gente pode extrair do cone? Ó, um cone, a gente vai ter o que a gente chama lá também, em algumas questões, a gente vai ter o conceito de seção meridiana. Seção meridiana. O que vem a ser uma seção meridiana? É quando eu faço um corte. Que tipo de corte? Eu faço um corte na vertical. Ou seja, um corte. Pega um plano cortando aqui. Passa pelo vértice e passa pela base. Cortando de cima e embaixo. Quando eu faço esse corte de cima e embaixo, como se eu tivesse aqui, vou fazer um desenho cá para ficar. Se tivesse aqui, imagine que eu tenho aqui, aí eu faço um corte, eu pego um plano aqui cortando, ele passa aqui um plano, qualquer plano, aí cortou aqui verticalmente. Esse corte, quando eu fizer esse corte, aquele corte ali, na vertical, a figura da frente, pense na figura da frente que vai me gerar, vai ser um triângulo, concorda comigo? Se eu olhar assim, depois que eu cortei a frente, vai me gerar um triângulo, sempre.
esse triângulozinho aqui, ó, é um triângulo isósceles, né? Porque a geratriz é igual, né? A geratriz aqui seria G e aqui seria G. E aqui embaixo seria esse comprimento aqui, que seria mais nada do que o diâmetro. Então aqui seria 2R. Beleza aí, né? Então seria um triângulo, quando eu faço um corte, uma seção meridiana, porque é uma seção meridiana de um cone, a seção meridiana de um cone vai ser um triângulo isósceles. Aqui G, os lados G e a base 2R. Vai vir um conceito ainda um pouquinho mais interessante, é quando ele disser que essa seção meridiana, quando essa seção for um triângulo equilátero, ou seja, quando esse G for igual a 2R. Quando eu fizer o corte, quando o G for igual a 2R, aí a gente vai ter lá o conceito de cone equilátero. Um cone equilátero é quando eu fizer o corte e todos os lados forem iguais. Por exemplo, o G vai ser igual a 2R, então eu posso colocar aqui 2R, né? Ok? Quando a geratriz for igual ao diâmetro, aí vai ser um cone equilátero. Aparece bastante esse conceito aí de um cone equilátero. Ou seja, meu triângulo, meu corte da seção meridiana vai ser um triângulo equilátero. Beleza? Vamos continuar. Pronto. Alguns conceitos que vão aparecer do cone. Uma outra coisa interessante é os cálculos, né? Calcular a área, como a gente já viu nos outros sólidos, calcular a área da base, a área lateral e o volume. Mesmo procedimento aqui. Vamos lá. Então, inicialmente eu vou colocar aqui a área da base. A área da base, vou chamar de AB. Ó, a área da base não tem segredo. A base é uma circunferência, né? É um círculo. Na realidade é um círculo, né? Então calcular a área de círculo, calcular a área de circunferência é bem brincadeira de cana. Na realidade calcular a área de círculo, né? A circunferência é a borda, não tem como calcular a área da circunferência. Calcular a área do círculo, que é o todo aqui. Calcular a área do círculo, então AB, bem brincadeira de criança, a área do círculo é pi r quadrado, né? Não tem segredo. A área da base aí, πr ao quadrado, ou seja, a área do círculo. Um outro conceito que a gente vai ter que ter é de área lateral. Vou chamar de AL. Aí aqui fica mais interessante a brincadeira. Como seria calcular a área lateral? Pensando nesse cone, vou fazer outro desenho cá. Área lateral, vou pensar em abrir o cone. Pensa lá no chapeuzinho da festa. Abriu, quebrou aquela borrachinha que vem, né? Aí abriu, a criança gosta de fazer isso no final da festa, rasga aquilo ali e abriu. Então imagine que do chapeuzinho da festa, a criança abriu lá, quebrou o chapeuzinho. Quando ele quebra o chapeuzinho, a figura que vai formar é mais ou menos isso aqui, ó, né? Abriu o chapeuzinho. Então imagine, ficou isso. Isso aqui é um setor circular, né? Eu abri aquele chapeuzinho, peguei aqui, abri. Fica isso aqui, mais ou menos isso. A área, ou seja, calcular a área lateral é calcular a área de um setor circular, né? Aqui, ó, a área de um setor circular. Então, imagine o seguinte. Então, se a área lateral, quando eu abrir o cone, me gera um setor circular, eu tenho que saber relembrar como é que calcula a área de um setor circular. Então, eu vou fazer a analogia da área do setor circular para o caso específico do cone. Como é o procedimento? Então, eu vou pegar aqui, como é a área de um setor, eu vou desenhar uma circunferência aqui, centro, vou fazer aqui um setor circular qualquer. Aqui, setor circular qualquer. Então, a área de setor, para relembrar, eu vou chamar aqui de um ângulo alfa, aqui R, aqui é raio, né? E aqui eu vou chamar de um comprimento L qualquer. Tô pegando aqui. Vou calcular a área desse setor circular. Vamos relembrar lá. Isso aqui, calcular a área de setor circular lá da oitava série, né? Para a gente relembrar o conceito. Lá na oitava série, a gente
relembrava, para achar a área de um setor circular, a gente usava uma regra de 3, né? Então, o mesmo procedimento lá da oitava série. Então, para calcular a área desse setor circular, a gente usava uma regra de 3. Como era essa regra de 3? A gente fazia um comparativo com a área do círculo, do todo, né? Então, eu vou pegar o seguinte. Eu sei o comprimento total da circunferência. O comprimento total da circunferência de raio R seria 2πr. Esse comprimento, o comprimento total da circunferência, que é 2πr, em relação à área, que é πr quadrado, né? Está para uma área de πr quadrado. O comprimento dela total está para uma área total, que é πr quadrado. Ó, eu percebo que eu peguei o comprimento total da circunferência, 2πr. No caso do setor, coloquei aqui L, eu teria um comprimentozinho L, né? Então, L estaria para a área desse setorzinho daqui. Como eu não sei quem é, eu vou colocar A. Beleza? Então, recapitulando, o comprimento total, 2πr. Está para uma área total, πr quadrado. Um comprimento pequenininho que eu chamei de L, está para uma área qualquer aí, que eu chamei de A. Área do setor, né? Então, fazendo a regra de 3 aqui, eu vou ter que A vezes 2πr, né? É igual a L vezes, vou colocar na ordem, colocar assim, πr quadrado vezes L, né? Explicando aqui. Então, A seria igual. Perceba que eu posso simplificar aqui, né? R aqui com R quadrado de cá. Simplificar um R com R. O π também pode ir embora, né? Posso simplificar. Então, eu corto um π com o π, corto o R com o R daqui. Então, reescrevendo o que sobrou, vai sobrar um R desse lado, que era R quadrado, eu cortei 1. Então, vai sobrar R vezes L, né? E o 2 aqui, passa dividindo. Então, R vezes L dividido por 2. Isso aqui é a área desse setor circular. A área do setor circular. Agora eu vou pegar essa área desse setor circular e comparar com a área do cone, né? A área lateral do cone, né? Dessa figura daqui. Como é que eu vou fazer esse comparativo? Então, eu tenho a área do setor circular. Então, eu vou saber quem seriam essas variáveis L e R do setor circular. Brincadeira de criança. Ó, esse L é essa bordazinha, ó. L é essa borda. Concorda comigo quando eu abri o cone? Tá. Abri o cone. Essa borda aqui que gerou da abertura do... Pensa ele fechando, fica mais interessante. Se for fechar isso aqui, essa borda daqui vai ser o comprimento da circunferência, né? Então, no meu cone, esse L vai ser exatamente igual ao comprimento da circunferência. Então, L seria o 2πr. No caso do cone, o L seria o 2πr. Perceba que eu estou fazendo um comparativo. Esse LK tem outro significado, beleza? Aqui, L é um pedacinho da circunferência. No caso do cone, esse L é o 2πr. Ok? Por isso que eu estou fazendo um comparativo. L é 2πr. E isso aqui é o G, né? Esse lado aqui é o G. Então, o raio aqui, esse Rzinho, é exatamente o G, é a geratriz do cone, né? Então eu posso dizer que R é igual a G, né? Então, mesma coisa. Pronto, tendo isso aqui, fazendo esse comparativo, eu vou reescrever aquela fórmula de lá, adaptando para o do área lateral do cone. Então a L seria R, só que R no caso do cone é G, né? G. L é o 2πr. Tudo isso dividido por 2. Então a L, a área lateral do cone, eu posso simplificar aqui, né? Posso cortar o 2 com 2. Ou seja, sobrou G vezes π vezes L. Vou só escrever na ordem que é comum vir em prova. π, R, G. Né? Esse produto aí que sobrou. Isso aqui, pessoal, é a formulazinha que vocês vão ter que lembrar, ou então fazer a demonstração, que é bem bonitinho, da área lateral de um cone. Então, πRG, ok? Π vezes o raio vezes a geratriz, para calcular a área lateral. Daqui a pouco a gente vê uma aplicaçãozinha aí dessa fórmula. Beleza? Então, para fechar esse conceito, eu vou colocar o de volume, né? Vou colocar aqui pequenininho.
O volume é bem brincadeira de criança, não tem muito detalhe. Volume. Volume V, né? V. Volume. Aquela mesmo detalhe. Lembra que eu falei desde o início dos primeiros sólidos lá que a gente estava estudando? Eu brinquei com você, né? Se não der para, se der para sentar, não precisa dividir por 3. Se não der para sentar, o sólido não dá para sentar, tem que dividir por 3. Pirâmide. Não dá para sentar, não fica confortável, tem a ponta. Se não deu para sentar, então a pirâmide, como é a área, o volume, a área da base vezes a altura dividido por 3, né? 1/3 da área da base vezes a altura. O prisma dava para sentar, então não precisava dividir por 3. O cilindro dá para sentar, então não precisa dividir por 3. Agora o cone, dá para sentar no cone? É estranho, né? Tem uma ponta aqui. Não dá para sentar no cone. Se não dá para sentar, tem que dividir por 3. Então o volume seria o mesmo conceito. A área da base, colocar aqui assim, ó, a área da base vezes a altura dividido por 3. Ou 1/3 da área da base vezes a altura. Só que a área da base a gente já viu que é a área de um círculo, né? Então eu posso escrever assim também, ó, πr² vezes h sobre 3. Isso aqui é o volume. Ok? Brincadeira de criança, o volume. Só para fechar, que eu acabei por uma etapa aqui, ó, eu coloquei a área lateral e pulei logo para volume. Tá faltando a área total, né? Então vou escrever aqui do outro lado, aqui rapidamente. Vou apagar essa parte de seção aqui, meridiana. E vou escrever, faltou só o conceito de área total, para a gente ver dois exemplos. Então, área total. Área total. Área total, que eu vou chamar de AT, conceito simples, porque é a soma, né? Eu vou ter área total, vai ser a área da base mais a área lateral. Desenvolvendo isso, substituindo essas variáveis aqui com o que a gente já estudou, posso ter a área da base, πr², área lateral, πrg, né? πrg é o π com rg, né? A área lateral é o π com rg. Isso aqui pode ser dessa maneira, ou se for ficar mais bonitinho, às vezes a gente, como eu tenho πr aqui, fator comum, eu coloco πr em evidência. Então, πr, aí aqui tirei um R, coloquei aqui na frente, coloquei em evidência, então vai sobrar um R ainda, mais, tirou πr e vai sobrar G. Isso aqui seria minha área, a fórmula, né, para calcular a área total de qualquer cone. πr, isso aqui, pode usar esse conceito de cá de cima, aí fica a gosto do cliente, né, como ele preferir. Beleza? Então, dá pausa aí, faz a anotação dessas fórmulas tudo, e eu vou voltar com dois exemplos, ok? Então vamos lá, pessoal. Então dei uma pausa aí, eu apaguei o quadro, voltei com dois exemplos, ó. Seja um cone circular de raio 18, altura 24. Ele quer saber a área total desse cone. Então, ele não está falando nem que é um cone circular reto, né? Mas como ele já está dando a altura e está dando o raio, a altura, eu posso, ó, se ele está dando a altura e está dando o raio, eu posso aplicar a relação. Independente dele ser ou não circular reto, vai valer essa ideia daqui, ó, que G é ao quadrado, H² mais M². Okay? Eu já tenho a altura. Vamos formar um triângulo retângulo. Detalhe, ele quer saber a área total. A área total é a área da base mais a área lateral. Só que a área da base é brincadeira de criança, né? Que é a área do círculo, πr². A área da base já tem um elemento para fazer, né? Porque ele me deu na questão o raio e deu na questão a altura. Né? Deu essas duas informações. Então aqui eu posso calcular a área da base. Vou até fazer logo o cálculo aqui. A área da base vai ficar πr². Então vai ficar 18, né, ao quadrado.
18 ao quadrado dá 324, né? Vamos fazer as contas, né? Para não dar zebra. Mas eu acho que é 324. 64, né? Vão 6, 8, 14, né? 8, 4, 12 vai 1. 324, confere. Então 324 π. Esse aqui é a área da base. Só que eu estou querendo a área total, né? Então a área total é a área da base mais a área lateral. Vou fazer aqui e depois eu apago. Área lateral. A L. Ó, a gente viu que a L é o π vezes o RG, né? Lembra do RG? π vezes o RG é a área lateral de um cone, é o πRG. Então, a área lateral, eu vou precisar do G, né? Por isso que eu coloquei isso aqui anteriormente. Eu vou precisar descobrir quem é o G, para eu calcular a área lateral. Então, o G ao quadrado é igual a H, eu coloquei M aqui, ó, foi mal. Lembrando lá o M é apótema, né? Lá de pirâmide. Aqui não é M não, viu? Aqui ó, H, G, tá faltando R. Aqui é o raio. Tava com o conceito lá de pirâmide. Então, ó, colocando aqui, ó, H ao quadrado mais R quadrado. Então, G, H. Quem é a altura? Ele deu na questão 24, né? Então, 24 ao quadrado, R ao quadrado. O R foi 18, né? Só fazer as contas aqui. 24 ao quadrado. 400. Como se fosse 20 mais 4 ao quadrado. Dá 576. Se eu errei, me perdoe, mas eu acho que está certo. 576, 18 ao quadrado eu tinha feito antes. 324. G ao quadrado vai ficar 800, 900, né? Ó, legal, bonitinho. Então o G é igual a 30. Esse é a geratriz. Então calculando a área lateral vai ficar π R, que é 18 vezes G, que é 24. Agora eu tenho que fazer as contas aqui, 24 vezes 18. 32, vão 3, 16, 19, 4, 2, 13, 3 e 1, 4. 432. Isso é a área lateral. Área lateral. Então, a área total vai ficar. Aqui está faltando o π, né? 18 vezes 24 vezes π. A área da base vai ficar 324 π. A área lateral 432 π. Somando isso aí eu tenho a área total. Vai ficar 756 π. Essa é a área total. Ele deu tudo em centímetros, né? Então, centímetros quadrados. 756 π centímetros quadrados. A área total que ele estava pedindo na questão, né? Brincadeira de criança. Dá o pause de vocês. Tira o print da tela, pã. Vou apagar para fazer o exemplo 2, ok? Vou apagar esse cara. Então vamos que vamos. Apaguei aqui. Daqui ele determina o volume de um cone circular reto, sabendo que a geratriz, vou destacar lá o cone circular reto, ele diz que a geratriz mede 5. E o comprimento da circunferência da base é 6 π. O comprimento da circunferência da base, o comprimento da circunferência é o 2πr, né?
Ele está dizendo que 2πr é igual a 6π. Comprimento da circunferência da base. O comprimento da circunferência é 2πr. Então 2πr é igual a 6π. Ele quer saber o volume, né? Ele quer saber quem é o volume. Quem é o volume. Então, se eu quero o volume é 1/3 da área da base vezes a altura, né? Ó, dessa relação que eu coloquei aqui, eu já posso extrair, descobrir o raio, né? Aqui corta o π com π. R vai ser igual a 3, né? 6.000 por 2. R é igual a 3. Brincadeira de criança. Eu sei que o volume é 1/3 de πr², área da base, vezes a altura. Se eu tenho o G e tenho o R, e o cone ele é reto, né? Posso descobrir a altura, né? Por essa relação daqui. Então eu tenho que G², até um triângulo pitagórico, né? Mas vamos lá. G² é igual a H², que é o que eu quero descobrir, mais o R². Então vai ficar 25 menos 9 é igual a H². Vai ficar 16, né? 25 menos 9 é 16. H², logo H vai ser igual a 4, né? É um triângulo pitagórico 3, 4, 5, né? Então o volume vai ficar 1/3 de πr², π 3² vezes o H, que é 4. Então o volume 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 4, 12, né? Então vai ficar 12 π centímetros. Está em centímetros? Centímetros cúbico. Brincadeira de criança, né? Brincadeira de criança. Volume aí. O volume. Só pedir o volume, então resolvido o problema, né? Brincadeira de criança. Tranquilo, então? Bem básico, 2 exemplos simples. Depois, nas outras aulas, aí a gente vai fazer os exercícios do módulo de vocês, vão estar mais interessantes. E a brincadeira vai ficar bem legal. Fazer um exemplo um pouquinho mais interessante. Então, valeu. Até a próxima.